E aí, pessoal, tudo bem? Todo mundo me vendo? Beleza? São exatamente 5 horas daqui de Orlando, 7 horas horário de Brasília, que era o nosso combinado. O pessoal está respondendo aí, está tudo ok? Estão escutando bem todo mundo? Beleza, pessoal. Vou esperar mais um minutinho aqui, só para deixar o pessoal ver. A gente recebeu algumas mensagens que o pessoal não estava conseguindo acessar. Deixa eu passar uma mensagem aqui. Passar o contato do app para todo mundo. Beleza, Alexandre chegou. Mais um minutinho só, a gente já começa. Vamos ver. Oi, tem alguém com o áudio ligado? Considere isso. Eu não vou falar. Beleza, pessoal. Menos de um minuto já começa já, tá? Estamos só esperando o pessoal entrar aqui, que tem um pessoal que não estava conseguindo entrar. Quem tá com áudio ligado? Quem tiver com áudio ligado, desliga. Quanto tempo? 15 minutos. Falando, seria flash aqui. Falando. Tem como desligar o áudio? Deixa eu ver aqui se consigo fazer. Desligou. Desligou? Obrigado, Alexandre. Estou olhando aqui. Eu tenho como muitas pessoas aqui também, tá? Perfeito. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado a todos por estarem presentes aqui nesse segundo webinar que a gente está fazendo agora. A gente está voltando a fazer eles, tá? Com temas variados, tá bom? Agora, no dia 31 de janeiro, a gente fez sobre mitos e verdades, tá? Eu dei várias opiniões a respeito do que eu acho mesmo sobre o investimento imobiliário em si, sabe? Coloquei alguns pontos do que eu já tenho visto e tenho acompanhado, tá? E um dos temas que eu citei nesse webinar foi as casas de temporada, né? O que realmente eu falei, teve muita pergunta também, as pessoas interessadas em saber realmente como é que é esse business, tá? O que é que eu realmente acredito das casas de temporada, tá bom? Então, hoje eu fiz um seminário específico apenas falando sobre casas de temporada, tá, pessoal? Enfim, para aqueles que ainda não me assistiram, não me conhecem, meu nome é Thiago Ataíde, tá? Eu sou o broker fundador da WRA, Real Estate Solutions, tá? Eu também sou um investidor imobiliário, tá? Hoje, basicamente, 50% da minha renda familiar, ela vem através de investimentos também, sabe? Eu já fui administrador de imóveis de casa temporada. Há 2 anos e meio atrás, eu fui sócio fundador de uma empresa onde a gente chegou a administrar por volta de 105 casas. A maioria delas eu que havia vendido, eu diria talvez, não a maioria, talvez 40%, 50% das propriedades que nós administrávamos, eu mesmo vendi enquanto eu era corretor. E eu venho, através desse seminário aqui, falar um pouco sobre essas experiências que eu tive, tá? Eu queria começar também esse webinar tentando fazer um pequeno disclaimer, tá? Porque tudo que eu falar aqui vai ser uma opinião pessoal, tá? Baseado em experiências que eu vivi ao longo desses anos. E, enfim, o que realmente eu acredito, eu vou dar tudo isso para você da forma mais sincera possível, tá? A minha intenção aqui não é denegrir a imagem de ninguém,
ou de qualquer empresa, tá? Por mais que eles discordem de mim em alguns pontos, tá? E meu objetivo mesmo aqui é informar e compartilhar um pouco dessas experiências com vocês, para ajudar todos vocês, como clientes, no processo de investimento aqui nos Estados Unidos, tá? Que muitas vezes algumas pessoas às vezes têm algumas ideias distorcidas, talvez, ou recebem informações que não condizem com a total realidade, né? Enfim, vamos começar um pouco falando sobre a grande ideia, né? Por que as casas de temporada são tão atrativas, tá, pessoal? E eu já venho a dizer para vocês porque eu realmente acredito isso. Eu acho que é uma excelente ideia, uma brilhante ideia, na minha opinião, fenomenal, tá? O modelo de casa de temporada já vem rolando aqui na região de Orlando há mais de 30 anos, tá? Tem algumas casas que hoje elas são usadas mais para moradia, mas alguns condomínios, na verdade, são usados mais para moradia, não são tão usados porque já são mais antigas, tudo. Muitos ingleses utilizavam-se dessas casas bem antes da era Airbnb, era Booking.com, era Expedia, tá? Eu acho que o primeiro sistema de aluguel de casas foi o HomeAway. Eu acho que ele está bem nativo ainda, sabe? E no passado, as empresas de administração utilizavam-se apenas deles para poder alugar as casas ou de agentes de viagem, tá? E falando um pouco sobre a casa temporada, eu realmente acredito que é uma ideia muito boa, sabe? Eu uso muito esse modelo para explicar para os meus clientes as vantagens da casa de temporada, tá? Eu, particularmente, não é o momento agora, mas em breve, quando a gente tiver esses recursos, eu e minha esposa, a gente quer realmente ter um condo, um apartamentozinho perto da praia. Eu tenho duas filhinhas que são apaixonadas por praia, tá? A Laura e a Júlia. E a nossa ideia mesmo é que comprar um apartamentozinho, talvez em Clearwater, em Sarasota, e quando a gente não estiver usando, botar para alugar para temporada, tá? Mas eu não o farei pensando que eu vou ter um retorno financeiro em cima desse apartamento. Tá? Eu vou fazer apenas para conseguir me ajudar a pagar o custo com condomínio, com IPTU, enfim, os custos de manutenção do imóvel, tá? E eu vou explicar tudo isso aí ao longo desse seminário que estou fazendo para vocês agora, tá? Enfim, então, gosto do modelo, sabe? O que eu não gosto, às vezes, eu discordo, às vezes, é da forma como esse modelo está sendo apresentado em alguns casos, tá bom, pessoal? Enfim, então, eu também acredito que Orlando, hoje, ele, como é a cidade mais visitada do mundo, né? Eles aperfeiçoaram um pouco o modelo de casa de temporada, né? Se olha uma foto dessa aí, quem não tem vontade de ficar dentro de ficar hospedado num condomínio desse? Esse é o Reunion Resort, tá? Ele, na minha opinião, dos mais luxuosos da região, sabe? Ele tem campos de golfe, ele tem um parque aquático, tem um restaurante panorâmico no topo de um hotel, enfim, maravilhoso, tá? O Encore, na minha opinião, ele tem até agora, na minha opinião, tem o melhor parque aquático, o melhor concierge, tipo de serviço também, que faz parte do Reunion. Ainda tem unidades novas lá para vender, tem muitas revendas também. Inclusive, eu acho que um dos nossos corretores aqui, o Pablo, ele tem uma excelente casa lá para vender também, é revenda, sabe? O Solara Resort também, que bateu o recorde, eu acho, na minha opinião, de vendas agora. Ano passado, eles venderam a primeira fase inteira, acredito que tenha sido por volta de 200 unidades, em menos de 10 meses, sabe? Isso quer dizer, se esses números estão corretos, das 200 casas, seriam 20 casas por mês, sabe? Então, são números bem impressionantes aqui para o mercado americano, sabe? Próxima, o Story Lake, na minha opinião, um dos mais bem localizados, tá? Eu acredito que vocês já conheçam esses condomínios, tá, pessoal? Mas, enfim, estou dando uma pincelada aqui, tá? Na minha opinião, o mais bem localizado. E, de acordo com meus colegas administradores, aí são esse condomínio que tem as melhores taxas de ocupação, sabe? O Story Lake.
fica a dica para vocês. O próximo condomínio também, se olha um clubhouse desse, o Solterra, é uma opção mais em conta para você poder fazer um investimento nesse segmento, sabe? Enfim, quem é que não olha para uma casa dessa aqui e não tem vontade de ficar hospedado nela, né? Com uma casa dessa que você consegue colocar toda a sua família, seus melhores amigos, todo mundo commuting nessa casa maravilhosa, tá? Enfim, acho que todo mundo concorda que as casas são lindas e maravilhosas, tá? E realmente a melhor vantagem, na minha opinião, que é isso que eu estou falando para você, de você ter uma casa de temporada, tá? É você realmente poder usufruir de todo o conforto que ela oferece, toda a conveniência, liberdade, essa privacidade que você tem, sabe? De você viajar com sua família, com seus amigos, cada um tem o seu quarto, o seu banheiro, sabe? Que isso aí nenhum hotel vai conseguir oferecer para você, pelo menos por preços acessíveis, eu diria isso, sabe? E, enfim, na minha opinião, isso é muito bom, tá? Eu também não posso deixar de considerar que também isso ter uma casa nos Estados Unidos para muitos também é uma coisa até comum, mas para outros é uma realização de um sonho, né? Status também, é uma conquista, ter um imóvel no outro país, enfim. Eu tenho clientes, inclusive, que eles trabalham no mundo do negócio, trabalham com vendas também, e eles gostam de emprestar a casa dele para clientes e tudo isso, enfim, é até uma forma de conseguir leverage mais vendas, né? E, acima de tudo, isso realmente pode gerar uma receita com um aluguel enquanto você não estiver utilizando, tá? Além disso, tem benefícios fiscais também, que depois eu posso dar uma pincelada maior com vocês, sabe? Eu falo no sentido a gente tem clientes que têm uma casa temporada, eles não alugam, na verdade, tá? Eles apenas só vêm para a família, é uma família grande. E tem outros investimentos conosco que a casa temporada, na verdade, ajuda a eles conseguirem baixar o lucro que eles têm de outros investimentos, porque os custos são um pouco mais altos dessa manutenção, e ajuda a conseguir diminuir esses lucros ganhos ao longo do ano, e pode, obviamente, deduzir dos impostos, tá? Falando agora, falei das vantagens, né? Que, na minha opinião, se a história acabasse aqui, seria maravilhoso, né? O problema é que muitas vezes, tá? As casas de temporada, elas não são, elas não tem alguns percalços no meio do caminho, tá? Tipo, na minha opinião, uma das maiores desvantagens dessas casas é na parte da desvalorização, que eu vou tocar nesse assunto aí logo em seguida, mas os custos da propriedade, eles aumentam muito, tá? Com o aluguel, o consumo de água e de energia aumenta bastante, tá? Na jacuzzi, o aquecimento de piscina muitas vezes é elétrico, então as contas vêm um pouco mais altas, sabe? Apesar de se cobrar um valor extra por isso, mas esses gastos são um pouco mais altos, tá? Você tem que manter a internet, que, enfim, o tempo inteiro. Caso você não estivesse utilizando a sua casa, uma casa que você utilizasse apenas nas férias mesmo, você poderia cortar essa internet e pagar depois. Homeowners Association, que é o condomínio, geralmente eles são mais altos, tá? Nesses condomínios, devido ao fato de ter uma manutenção das áreas comuns serem um pouco mais caras, tá? Enfim, também tem custo de administração da casa, impostos, sabe, entre outros custos que se adicionam a ter uma casa de temporada aí ativa, tá, sendo alugada constantemente, tá bom? Outro problema também que eu vejo que é uma grande desvantagem também das casas de temporada é a depreciação da propriedade, né? A mobília mesmo, ela sofre bastante. Muitas vezes o hóspede ele não tem o mesmo cuidado que nós teríamos na casa, sabe? Então, sei que tem muita reposição,
de materiais, toalha, talheres, copos, pratos que quebram, até outros itens mais caros, eles são realmente danificados, sofá, enfim. Há também problemas de gestão, mais uma vez, geralmente os hóspedes nem sempre eles são aquelas famílias que a gente vê em filmes, né? Tipo, no tempo que eu trabalhava com administração de casa de temporada, eu vi, na verdade, eu presenciei muitos problemas de roubos, tá, nas casas que aconteciam, tá? Teve uma casa, inclusive, logo um pouco antes de eu efetivar a venda da empresa, o pessoal tinha alugado a casa e passou um fim de semana, e, enfim, foram 3 dias, eles limparam a casa inteira, tá? Enfim, depois usaram cartão de crédito clonado, que é outro problema também. As pessoas usam cartão de crédito clonado nas casas, sabe? Muitas vezes eles danificam algumas partes e algumas áreas da mobília, ou quebram televisão, somem controle remoto, enfim. São algumas dores de cabeça que, no final das contas, eles acabam adicionando, sabe, a gestão ou a administração de uma casa temporada, que, por tabela, ela acaba passando para o proprietário, né? Além disso, tem muitas responsabilidades civis que são implicadas, até no impacto em impostos também, tipo, porque você tem que pagar imposto. Na verdade, a empresa da administração ela tem que coletar esse imposto sobre o aluguel e tem que repassar para o governo, sabe? Muitas vezes, quando isso não acontece, o proprietário ele fica responsável por esse débito aí com o governo, tá, pessoal? Além disso, pelo lado do investimento, tá? Que é que eu realmente eu gostaria de compartilhar mais com vocês, a liquidez da venda de casa de temporada e a desvalorização, eles afetam muito se você estiver olhando a compra de uma casa de temporada por um investimento imobiliário, tá? Geralmente as casas de temporada elas não têm muita liquidez, tá? E ao contrário que muita gente fala, tá? É muito comum elas se desvalorizarem, tá bom? Então, eu criei esse título aí, Distorcendo a Grande Ideia, já contradizendo o que eu tinha falado no começo do nosso seminário, tá? Mais uma vez, eu gostaria de repetir com isso que eu não quero denegrir a imagem de ninguém, tá? Nem nenhuma empresa, mas eu discordo muitas vezes com algumas ações que alguns colegas de profissão corretores praticam, contando apenas a primeira parte dessa história que eu falei para vocês. Tá? Mais uma vez, eu concordo que é um negócio legal, casa muito boa, realmente você consegue, mas a gente tem que ter um benefício mais pessoal do que realmente um investimento imobiliário que vai gerar uma receita para vocês. Então, eu posso falar para vocês assim, realmente, pelo menos pelo que eu vi, tá? E que eu vejo e que eu via na minha antiga empresa, tá? Que apenas 80% ou apenas 20% dos investidores mesmo que tinham casa de temporada, tá? Realmente empatavam ou faziam algum dinheiro, tá? A grande maioria perdia no final do ano, tá? Isso eu vejo, isso é o que eu via na minha empresa, tá? Talvez algumas empresas aí elas consigam performar de forma melhor, tá? Mas via de regra, o que eu realmente tive de experiência foi isso, tá bom? E na minha opinião mesmo, se você realmente procura investir para receber uma receita recorrente, ou então você procura que o seu imóvel valorize, as casas de temporada não são a melhor opção para você fazer esse tipo de investimento, tá? E se você busca esses retornos. E eu vou dar alguns exemplos agora, tá? Fiz uma pequena pesquisa, pessoal, só para mostrar um pouco, falando sobre a parte da desvalorização, tá? Essa casa, que é num condomínio chamado Bela Vida, um dos condomínios mais, vamos dizer, um condomínio que já tem por volta dos seus 12 anos, 14 anos, tá?
Essa casa foi vendida nova em 2012, tá? Por 408 mil, tá? Em agosto de 2012. E agora, em setembro de 2018, ela foi vendida por 350 mil. Tá? Então, roughly, aqui a gente está falando de uma perda de quase 60 mil dólares, só que esses 350 mil eles não voltam completamente para o proprietário. O proprietário ele tem que pagar ainda impostos e comissão desse valor. Tá? Outro exemplo também no mesmo condomínio, uma casa de 4 quartos e 3 banheiros. Tá? Essa casa ela foi vendida por 263 mil em 2013, em setembro. Tá? Em outubro passado, agora ela foi arrematada por 230 mil. Tá bom? É uma casa muito boa também, eu conheço esse modelo, eu vendi algumas. Tá? São casas de 4 quartos, uma planta bem aberta, moderna, sabe? Mas, infelizmente, esse proprietário ele acabou perdendo dinheiro nessa venda. Tá? Outro exemplo é uma casa em outro condomínio chamado Paradise Palms. Não sei se alguns de vocês são familiares com esse condomínio, mas essa casa de 5 quartos e 5 banheiros, tá? Ela foi vendida em outubro de 2013 por 421 mil, tá? E em novembro do ano passado ela foi vendida por 345 mil, tá? Então foram quase, vamos dizer aqui, 70 mil dólares, mais de 70 mil dólares de perda ao longo de 6 anos, sabe? Então, eu fico falando isso aqui, mas estou colocando como exemplo, tá? E você pode até chegar e me dizer, Thiago, mas, enfim, só acontece em cada temporada, tá? E a verdade é que, pelo menos para Orlando, está acontecendo mais com casa temporada isso. Tá? Na verdade, em sua totalidade, com casa temporada. Por quê? Eu peguei também exemplos de propriedades que foram construídas e vendidas mais ou menos no mesmo período, tá? Então, essas casas são o Windermere e o Intergarden, tá? O endereço está aí, vocês podem checar também nos public records, tá? Essa casa foi vendida, é uma casa de 3 quartos, 2 banheiros, é uma townhouse, na verdade, 3 quartos, 2 banheiros. É próximo à minha casa, no Windermere Trace. Ela foi vendida por 222 mil em 2015 e ano passado ela foi revendida por 263. Então, o proprietário aí teve um ganho de 40 mil dólares, ganho de capital, tá? Essa outra unidade é uma casa num condomínio chamado Independence, no Intergarden, sabe? O Horizons West. Eu adoro esse condomínio, muito boa, excelente. O Fernandão aqui do meu lado ele mora lá, enfim, tem uma excelente escola dentro do condomínio, muito boa, tá? Então essa casa ela foi vendida em 2015, tá? Como vocês podem ver, por 265 mil. Em maio de 2015 foi vendida por 265 mil. Então, em outubro agora ela foi vendida por 307 mil dólares, sabe? Então a gente vê uma apreciação aí de mais ou menos 40 mil dólares também, 42 mil dólares de ganho de capital para o proprietário, sabe? Outra unidade também, essa já é uma townhouse de 2 quartos, também no Independence, tá? 2 quartos e 2 banheiros. Foi vendida em agosto de 2012, é uma casa mais antiga um pouco, tá? Olha o preço, pessoal, ela foi vendida por 153 mil, sabe? Em agosto de 2012. E foi vendida agora em julho por 215 mil dólares. Então, a gente está falando aí de um ganho de quase 70 mil dólares de ganho de capital para esse proprietário. Então, enfim, eu sou investidor, tá? E eu vejo isso daí como um bom negócio, tá? Porque você simplesmente você tem uma propriedade dessa, você compra uma propriedade dessa, coloca um inquilino lá dentro, tá? Esse inquilino vai ficar ali rendendo mais ou menos 7 a 8% aí de receita líquida ao ano, tá? Um pouco mais de 0,5% ao mês. E você ainda consegue ganhar com a apreciação do imóvel, sabe? E, enfim, para vocês que já escutaram alguns dos meus seminários falando sobre
a parte fiscal aqui dos Estados Unidos, tá? Você ganha incentivos quando você faz investimento imobiliário, tá? Então, basicamente, quando você compra uma propriedade e revende ela por um valor mais alto, tá? Você cai como capital gains, você paga um imposto sobre esses ganhos flat de 20%, tá? Já foi no passado 15 e voltaram para 20 agora, mas enfim, então você tem esses benefícios, tá? Enfim, então eu como investidor hoje eu não invisto em casa de temporada, tá, pessoal? Mas isso também não quer dizer que mais uma vez eu vou repetir, eu não acho que é um péssimo negócio, tá? Porém, se o investidor ele for ver mais o benefício do negócio em si do que para a sua família, do que um investimento para ter receita e renda, tá? Enfim, então só outro detalhe também aqui que o slide está falando. Enfim, eu fiz outro comparativo também entre casas de temporadas e casas novas e usadas, tá? Porque tem outro detalhe. As casas, as construtoras, elas geralmente elas vendem por um valor um pouco mais alto, tá, pessoal? E a casa não vem mobiliada, enfim, tem gastos com mobília. Então, eu puxei alguns condomínios que ainda têm casas novas, tá? Enfim, você sempre partindo do princípio que quanto mais barato você comprar, tá, melhor vai ser seu investimento, porque, querendo ou não, você não vai buscar retorno quando você vai querer uma casa dessa, mas é sempre bom economizar em algum, e principalmente quando você está investindo em dólar, né? Então, essa unidade aí é uma unidade de 2015, tá? Já tem unidades sendo vendidas lá de 2019 nesse condomínio, que é o Story Lake, que eu falei, um condomínio, na minha opinião, é um dos mais bem localizados, sabe? Tem as melhores taxas de ocupação, tá bom? Isso é uma townhouse de 4 quartos e 3 banheiros, tá? Ela está sendo vendida hoje, está no mercado hoje 334.900, ela toda mobiliada, tá? Se você for comprar uma nova, o preço inicial dela está 341 mil, tá bom? Então, tem outro detalhe também, quando você compra uma casa usada, há algumas economias também com impostos, com alguns gastos de IPTU. Eu diria mais ou menos essa economia seria por volta de 1 a 1,5% mais ou menos quando você compra uma revenda, tá? Então, nesse caso, a casa nova sai um pouquinho mais cara, tá? E eu ainda também não estou considerando a mobília. Para mobiliar uma casa dessa, a gente está falando de 30 a 40 mil dólares, tá? Se você for contratar uma empresa de decoração profissional e tudo, porque você não vai estar aqui, você vai estar no Brasil, vai ser por volta de 40 mil dólares, uma mobília boa e uma excelente decoração. Vamos lá. Mais uma casa no Bela Vida. O Bela Vida também tem unidades à venda, tá? Elas têm unidades novas de 4 quartos, de 5 quartos, 6 quartos. Eu acho que tem aquelas mega homes também, de 9, 10, 12 quartos, 15 quartos até, sabe? Então, essa casa é uma casa de 2012, tá bom? Ela tem 200 metros quadrados, sem contar com a garagem, tá? Ela está sendo vendida por 310 mil, tá? Uma casa nova hoje lá no Bela Vida, ela deve começar aos 400 mil, nem verifiquei isso com certeza, mas no mínimo 400 mil dólares, sabe? E ela não vem imobiliada, tá? Ela é muito mais moderna, pessoal, muito mais bonita, tá? Mas é mais cara, entendeu? Então, mais uma vez, se você está buscando mesmo benefício, você quer uma casa linda para você passar as suas férias com a sua família, sabe? Então, você pode comprar sempre uma casa nova, tá bom? Mas saiba que ciente que vai pagar mais caro. Uma coisa que eu acabei de ver, eu não tinha prestado atenção nisso daí. Quando vocês veem isso só para retificar o que eu tinha falado para vocês sobre a liquidez, tá? Você vê que na coluna da direita tem status, active, list date, tem a data, o preço 310 nesse slide, tá? Year build, que é o ano de construção, é 2012, tem special sale e logo tem uma sigla ADOM, tá?
1030. Esse número aí, 1030, é o número de dias que ele está no mercado. Então, eu até não estou entendendo muito bem, porque a gente está falando de quase 2 anos aqui a casa está à venda no mercado, e a casa foi construída em 2016, perdão. E para vocês verem, enfim, já faz algum tempo que esse cara está tentando vender essa casa e não está conseguindo, sabe? Realmente gera esse problema de liquidez. Infelizmente, sem um slide, eu não tenho como mostrar as fotos, porque eu vi as fotos e a casa está bem legal por dentro, sabe? Não é uma casa feia. Mais uma casa aqui também, essa daqui já é um condomínio chamado Encore, que eu passei as fotos para vocês. Excelente clubhouse, pessoal, muito boa, tá? Mas essa é uma casa que ela foi construída em 2015, tá? Tá há 338 dias no mercado, uma casa 6 quartos, 5 banheiros. Ela está à venda hoje por 400 mil, tá bom? Hoje, uma casa nova no Encore está a partir de 430, são casas menores, tá? Então, realmente aqui, o que eu estou querendo mostrar com isso? Mais uma vez, eu acredito que a casa temporada é uma coisa boa para você realmente ter, para você usufruir com sua família, conforto, privacidade, ter liberdade de ficar na sua casa. Assim, não se compara a você ficar no hotel, tá? Mas existem opções baratas e tão boas quanto a unidade nova, se for o caso, tá? Mais uma vez, se você quiser uma unidade nova, go forward, tá bom? Eu vou vender para você com o maior prazer a casa nova também, tá? Mas, na minha opinião, não seria talvez a melhor opção caso você queira ter uma casa dessa para você usufruir com a família, porque, mais uma vez, é sempre bom economizar, principalmente quando você está investindo em dólar, tá? Você vai economizar 4 vezes mais, vamos dizer assim, tá bom? Enfim, pessoal, tá tendo alguma pergunta aí, Fernando? Ainda não. Legal. Enfim, eu espero, isso é um bom sinal que eu estou sendo bem claro com vocês estão entendendo bem. Fazendo uma conclusão rápida sobre esse assunto, tá, pessoal? O que eu acho mesmo da casa temporada, tá? É que, do ponto de vista de investimento financeiro, tá? Não seria a melhor opção, tá bom? Eu realmente acredito que gera um benefício mais para a família, excelente para você poder viajar e ficar na sua casa, em Orlando principalmente, onde a gente tem uma comunidade brasileira grande, sabe? Tem supermercados brasileiros, você pode pegar, comprar picanha, fazer um churrasco na sua casa como se você estivesse no seu quintal em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou no Nordeste, que seja, sabe? Isso daí realmente não tem preço, tá? Mas, do ponto de vista de investimento, mais uma vez, eu não acredito que seja a melhor opção. Tá bom, pessoal? A gente tem 2 perguntas, você vai liberar no final? Tá, eu vou liberar no final, tá? Então, enfim, nós vamos continuar fazendo esse tipo de webinar, tá? Talvez eu vá fazer outro de temporada, porque a gente realmente teve muita busca também. Só que é véspera de carnaval, não tenho notado isso. Geralmente o pessoal está viajando e já deve estar, vamos dizer, essa hora deve estar no flamenguiano, vamos dizer. Então, brincando de carnaval. Então, a gente vai fazer outro webinar falando com esse tema também, tá? E para vocês que querem realmente fazer investimentos, tá? Que procurem multiplicar realmente a riqueza, tá? Fazer com que o seu dinheiro realmente trabalhe com você, ter retornos acima de 10%, tá? Eu vou fazer outros webinars falando sobre os flips, as galinhas mortas, as propriedades que geram receita recorrente, imóveis de leilão. Vou falar sobre construção civil, tá? Também, que a gente tá com um projeto bem legal sobre construção de casas, sabe? E peço para vocês que vocês acompanhem a gente nas redes sociais, que eu vou estar sempre sempre passando coisas legais lá para você. Agora são as perguntas. É a primeira aqui, Thiago. A primeira do Lucas. Ele perguntou: quarto em hotel, vale a pena? Quarto em hotel? Existem alguns condomínios aqui que eram hotéis no passado, tá? O Enclave, por exemplo. Eu tenho um amigo que ele adora o Enclave. Que eles simplesmente fizeram um flat, sabe?
Eu acho que tem um condomínio novo, inclusive, que também lá no 92, na frente do novo Magic Village também, que eles fizeram um retrofit desse hotel e estão vendendo a unidade, tá? Essa vantagem é porque o imóvel é muito barato, tá, amigo? Então, mais uma vez, você não vai ter o mesmo feeling de ter uma casa de temporada. Não vai ser uma casa de temporada, tá? Você vai ter um quarto, entendeu? Mas, do mesmo jeito, vai haver algumas desvantagens, tá? Porque se a administradora do hotel, tá, não estiver performando muito bem, você vai ter um problema, porque os custos de administração, dos custos de condomínio de um hotel são bem mais altos, tá? Eu vou dar um exemplo. Tem um hotel que foi convertido em apartamentos ali perto do Celebration, tá? E eles fizeram umas renovações, tudo bem legal. Eu tive um cliente até que ele fez dinheiro com ele comprou por $25 mil há uns 4 anos atrás, mais ou menos, do Lincoln. E ano passado ele vendeu por $90 mil o negócio. Não fez dinheiro com valorização, tá? O apartamento dele gerou dinheiro mesmo, mas ele comprou muito barato, tá? Só que o condomínio dele era muito alto. E, enfim, quando ele não alugava pelo menos 10 dias de aluguel, 10 dias no mês, ele ficava no vermelho, sabe? Então só tem que tomar cuidado nisso, tá? Agora, tem um outro lado também, que já é uma vantagem, tá, Lucas? É que, pelo fato de ser um quarto e ser barato, entendeu? Você vai conseguir alugar muito mais rápido, sabe? Esse apartamentinho aí no Enclave, que fica próximo ao International Drive, a gente chegava até a administrava acho uns 2 ou 3, sabe, lá. E ele não parava. O hóspede saía de manhã, à tarde já entrava outro, sabe? A taxa de ocupação dele era absurda, tá? Porém, os gastos eram mais altos, entendeu? E o proprietário ele sofria um pouco com isso, tá? Inclusive, enfim, tá tendo também um grande empreendimento também agora chamado Sycamore, sabe? De um colega da gente também, de uma colega da gente, sabe? Que é a idealizadora do negócio. A localização é muito boa, sabe? Mas talvez, eu não sei como é que qual será os outcomes disso. É um projeto muito grande, tá? Mas eu não sei ainda como é que vai se desdobrar isso daí. E a proposta deles é excelente, tá? É uma proposta muito boa, é novo, tá? Eles que vão administrar mesmo, tá? Mas, enfim, eu não tenho muito para dizer ainda porque eles não começaram a obra. Mais uma aqui, Thiago. Mas, mano, tem um monte. Não, beleza. Vamos mandando pergunta aí, pessoal. Pri Helena, ela falou assim, sobre casas de rua sem condomínio. Seria uma opção, então? Poderia ser. Poderia ser. Eu recentemente eu estava em Boston esse fim de semana. E lá não tem esse hábito das pessoas lá de ter muito condomínio, lá, pelo menos na região que eu fiquei hospedado. E lá o Airbnb estava funcionando muito bem, sabe? Aqui em Orlando, eu não sei se é uma característica da cidade, tá? Mas não existe tanta... Assim, as casas que são de rua, geralmente elas estão em bairros um pouco, vamos dizer, mais baixa renda, sabe? Eu não sei se ele funcionaria para a casa de temporada, entendeu? Sendo bem honesto com vocês. Eu nunca cheguei a administrar uma casa que fosse de rua, tá? Mas, enfim, você ia realmente cortar um gasto, tá? Que era o condomínio. Mas também você não ia conseguir vender a possibilidade de você ter os amenities, né? Que é a piscina, o parque aquático, o restaurante de condomínio, tudo, um clubhouse, tá? Tem mais uma aqui dela mesmo, da Helena. Claro. Ouvi dizer também que aquele que é condomínio, né, na 192 Green, alguma coisa também vende quarto de hotel, vale a pena? Exato. Eu até mencionei agora,
foi bem en passant, não cheguei a analisá-lo mesmo, sabe? Esse daí que é justamente o que eu estava falando, não lembrava do nome, é Green alguma coisa, sabe? E isso é um retrofit de hotel, ele é próximo ao Lukai, a localização é muito boa, sabe? E o que é que eles fazem? Eles pegam os hotéis, enfim, e eles fazem uma espécie de condo conversion, que falam, né? Cada unidade ele fica com uma matrícula, um número de ID, e eles passam a pagar IPTU separado, tá? Para ser bem honesto, eu não sei se eles têm um separate meter. No caso, a eletricidade ela é paga individualmente, a água provavelmente não, tá? A água tem que ser incluída no condomínio, mas a eletricidade não sei se é realmente separado ou não. No caso do Enclave aqui na International Drive, que é o mesmo caso, foi uma conversão, o ar-condicionado ele é comum para todos os quartos. E isso muitas vezes até gerava um problema para a gente. Enfim, eu não fui lá ainda, tá? Mas é Priscila o nome dela? Ela é Pri Helena. Pri Helena. Pri, ela tá com intimidade já. Entre em contato conosco, tá? Passa uma mensagem e eu prometo a você que eu vou visitar esse condomínio, eu vou fazer os estudos e eu vou realmente dar minha opinião sobre ele, tá bom? Então, entre em contato conosco aí no número que vai aparecer na tela logo em seguida. O Gustavo ele perguntou: fale de comprar casas para alugar quartos no Airbnb, vale a pena? Comprar casas para alugar quartos. Eu já ouvi falar disso. Eu não conheço, não conheço ninguém que faz isso para dizer, pô, o negócio é legal, sabe? É no mínimo perigoso você morar numa casa e colocar as pessoas para irem para sua casa lá e dormir num quarto do seu lado, entendeu? Mas, honestamente, eu não conheço ninguém que alugue quarto por Airbnb. Obviamente eu conheço, já morei também com roommate aqui, é muito comum aqui nos Estados Unidos, principalmente eu que cheguei aqui com 22 anos, eu dividi apartamento com as pessoas que eu conhecia há um mês atrás ou até menos, entendeu? Mas daí então Airbnb eu não sei, é uma coisa que eu desconheço e eu prefiro não opinar por esse assunto. Aqui não tem o nome, tá escrito cliente. Que bom, então. Vamos comprar, então, cliente. Ele pergunta assim, ou ela, né? Existe comprar imóvel na planta? Comprar imóveis na planta? Sim, você pode comprar um imóvel na planta também, tá? Inclusive, esses, eu dei vários exemplos, se você nos slides, do Story Lake, o Encore, o Bela Vida, o Solara, o Windsor Westside, todos eles você pode comprar na planta, tá? Eu mostrei que muitas vezes esses imóveis eles têm algumas desvantagens por questões do preço mesmo, né? Mas que elas são um pouco mais caras, tá? Mas você pode comprar sim, pode sim. A Bianca perguntou o seguinte: qual o valor mínimo para comprar uma casa usada de 3 a 4 quartos em algum condomínio que alugue bastante, incluindo todos os custos? Qual o quê, perdão? Qual o valor mínimo para comprar uma casa usada de 3 a 4 quartos em algum condomínio que alugue bastante, incluindo todos os custos? Legal. Tem um condomínio que eu gosto, sabe? Eu já vendi bastante lá. A taxa de ocupação não é das melhores, como do Story Lake, tá? É um condomínio chamado Encantada. Lá tem unidades para vender por 170 mil, tá? Essa semana também eu estava dando um treinamento para alguns corretores e eu até comentei sobre um outro condomínio de apartamentos chamado Legacy Dunes, sabe? Acredito que lá deve ter unidades por 120 mil dólares para vender, unidades de 2 quartos, que eu sei que aluga bem também. Tá? E é um condomínio, é um apartamento mesmo, sabe? E é um condomínio com uma certa estrutura. Então, eu diria que a partir de 120 mil, você consegue começar a comprar alguma propriedade, exceto por alguns quartos de hotéis desses, como o Lucas mencionou, que às vezes você consegue preços mais baratos, tá? Eu acredito que esse empreendimento novo agora, o Sycamore, deve estar a partir de 110 mil, se não me engano.
E esse que a Pri comentou, eles começam a 60 a 70 mil. É um quarto de hotel mesmo, sabe? No caso do Sycamore, é um flat, né? Ele tem a cozinha, tem é um quarto de sala, acredito. Eu não lembro. As a matter of fact, eu tô com um negócio aqui, eu posso olhar a planta aqui agora, pessoal. Mas, enfim, já pode soltar outra. Tem mais 5 minutos, vamos lá. O mesmo pessoal que chama cliente, ele perguntou assim, ele fez a pergunta, existe comprar imóvel na planta? Você respondeu que sim. Sim. E ele pergunta também, ou comprar lojas em mini shoppings? Tem também, tá? Você pode fazer os dois, você pode comprar lojas em mini shopping. Nós somos business broker, não é o assunto aqui, mas nós somos business brokers, existem vários negócios, fundos de comércio à venda, tá? Lojas até em grandes shoppings também tem para vender, aqueles quiosques, as pessoas vendem repassam um ponto e vendem também, tá? Enfim, os preços obviamente serão variados. Se você puder entrar em contato conosco, tá? Eu posso passar algumas coisas para você, ou eu ou algum dos nossos business brokers aqui da nossa equipe. A gente mandou um link agora para que eles possam se cadastrar para entrar em contato. Excelente. Obrigado, pessoal. E tem uma outra aqui também. A Pri Helena ela faz outra pergunta. Vi também que tem muitos terrenos em Kissimmee por apenas 12 mil. Quais são as despesas, property tax? Do terreno, vamos lá. Tem vários terrenos em Kissimmee e em região também que estão à venda, tá? Até por 12 mil, muitas vezes até por menos, tá? Tem que tomar cuidado com alguns terrenos desses, tá bom? Por exemplo, nós estamos comprando terrenos agora para fazer construção. Na região que a gente está construindo, há alguns terrenos que são muito baratos, mas eles não têm acesso a esgoto nem água. Então, para trazer água e energia elétrica, não tem poste de iluminação na rua. Então, para você trazer tudo isso aí, inviabiliza totalmente para você construir uma casa lá. Tá? Se você estiver interessada em fazer construção aqui, a gente pode conversar, entre em contato conosco, me liga, meu telefone, as meninas podem passar você para mim, tá? E a gente conversa e eu posso falar um pouco mais sobre projetos de construção para você, tá? Mas só para resumindo para todo mundo aí, basicamente nós estamos comprando terrenos por 20 mil, construindo casas por volta de 130, 140 mil e vendendo essas casas por 200 mil, tá? Um lucro mais ou menos de 15% aí a cada 7 meses. O Gustavo ele tem duas perguntas aqui. A primeira é, qual é a média de valor de condomínios na International Drive? A média de valor de condomínio de algum apartamento que ele comprar, é isso? Não sei. Tá, eu vou... Pelo que eu entendi da pergunta, se eu comprar... Ele falou, se eu comprar uma casa financiada, daí eu não gosto, ganho um bom dinheiro na valorização, deve ser casa. Tá certo. Se você... isso depende da casa, né? Como eu mostrei agora nos nossos slides, tá? As casas de temporada, é muito comum, às vezes não é para todas, tá? É muito comum dessas casas desvalorizarem, tá? Você comprar por 100, ter que vender por 50, tá? Então, obviamente, se você fizer isso financiado, sua perda vai ser ainda maior. Você vai perder praticamente, completamente sua entrada, sabe? Ou até mais. Tá? Já para essas unidades que eu mostrei que sofreram apreciação em Intergarden, sim, você vai ganhar muito. Tá? Eu vou dar um exemplo aí, um exemplo pessoal. Tá? Eu comprei, a minha primeira casa eu comprei lá em 2012. Era uma townhouse em Apópica e eu paguei nela, uma townhouse nova, tá? Num condomínio muito bom. Eu paguei $146 mil nessa casa em novembro de 2012, tá? Eu dei uma entrada de 30% e financiei o restante, tá bom? Então minha entrada foi de 40 mil, vamos dizer assim, eu acho. Nem lembro, né? Mas enfim, vamos dizer que foram $40 mil, tá? Eu vendi essa propriedade ano passado por 210 mil. Então, a minha dívida com o banco era de aproximadamente $100 mil, tá? E eu vendi ela por 210. Então,
Dos 210, eu paguei a minha dívida de 100 mil, que eu tinha com o banco, me sobrou 110 mil dólares, tá? Se eu for calcular o meu investimento inicial, que foi 40 mil, tá bom? Eu praticamente, eu mais do que dupliquei o meu investimento, tá? Isso daí é o que muita gente faz aqui. Sabe qual é o nome dele mesmo? É o Gustavo. É o Gustavo. É o que muita gente faz aqui, sabe? Leverage, é o nome, a palavra certa é leveraging your money, tá? E, enfim, eu mais que dupliquei o dinheiro nesses 6 anos aí que a casa era minha. E outra coisa, eu só morei nela por 2 anos, depois eu botei para alugar e o próprio inquilino pagava o meu financiamento. Então foi um excelente negócio. Um dos melhores negócios da minha vida, para ser bem sincero com você. Ele faz outra aqui, ó. Kissimmee ou International Drive? Qual é a mais barata para morar? Para morar, amigo, eu não sei se você tem filhos pequenos, tudo, eu não recomendo. Se você tiver filhos, eu recomendaria mesmo o Intergarden, Celebration, ou a Lake Nona, Dr. Phillips. Existem alguns locais de moradia na International Drive, tá? Mas lá é muito turístico. Eu, sinceramente, não me sinto à vontade de morar na International Drive, tá? Kissimmee, em geral, é uma região boa, sabe? Eu tenho uma parte de Kissimmee que não é muito legal. Tem um pouco de violência lá na região de Buenaventura, mais pro lado leste de Kissimmee, sabe? Pro lado sul também não tem boas escolas. Enfim, isso vai depender do seu gosto, tá? Mas se eu tiver que escolher uma, vamos dizer assim, eu preferia morar em um apartamento na International Drive. É mais bem localizado, mais acessível, só que eu ia ter que me virar um pouco com a parte de turismo e tráfego, vamos dizer. Entendi. Bem, acabou. Beleza? Então, pessoal, acredito que não temos mais perguntas. Eu agradeço a presença de todos vocês, tá? Muito obrigado. Fiquem atentos aí para os nossos próximos webinars. Para vocês que não fazem, não seguem a gente nas redes sociais ainda, entre em contato, por favor, comece a seguir, tá? Porque a gente vai começar a passar mais informação sempre, sabe? E serão seminários no estilo desse daqui, por volta de 1 hora, tá? E eu vou realmente dar minha opinião sobre determinados assuntos, tá? Enfim, para vocês que querem ter mais perguntas, querem começar a investir com a gente, entre em contato conosco, tá? Enfim, estou aguardando vocês. Forte abraço, pessoal, uma boa noite, um bom carnaval para todos, que eu não vou curtir muito. Até mais.